de Deus, nosso Redentor. Pão da vida é só Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, pão de Deus. Bem-vindo ao nosso Pão da Palavra Especial. O mês de setembro é o mês da Bíblia e a igreja, nesse mês de setembro, nos propõe o estudo do Evangelho de Marcos. Então, esse videozinho visa esclarecer o que é o Evangelho de Marcos. Então, em primeiro lugar, o Evangelho não se trata de uma biografia de Jesus, o Evangelho é sempre uma catequese que uma comunidade que acredita em Jesus escreve, refletindo teologicamente sobre a pessoa de Jesus, visando responder a problemas da comunidade. Qual que era o contexto da comunidade, Marcos? Nós estamos nos anos 70. O povo judeu está enfrentando a guerra judaica, os romanos vieram, invadiram Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e existia nas comunidades cristãs aquela mentalidade de que Jesus voltaria em breve, que Jesus voltaria logo como um Messias triunfante, glorioso, poderoso, que os viria resgatar do poder de Roma. E, no entanto, isso não havia acontecido. Então, parece que a intenção do Evangelho de Marcos é querer nos ensinar quem é Jesus. A grande pergunta de fundo do Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? E Marcos quer nos ensinar quem é Jesus. Ensinando que ele é o Messias da cruz. Ele é o Messias servo que entrega a sua vida pelo bem dos pequenos, dos oprimidos, dos marginalizados, daqueles que sofrem, e que o maior gesto de amor dele, o maior gesto de entrega é a cruz. É um Messias que morre marginalizado, excluído, vítima dos poderes desse mundo. Quem era o público do Evangelho de Marcos? Com certeza nós sabemos que era um público pagão. Pagão aqui não significa não batizado. Pagão, no contexto dos anos 70 depois de Cristo, pagão era toda pessoa que não era judia, ou seja, o grego, o romano, ou seja, uma pessoa que não era uma pessoa que não era judia, uma pessoa que não frequentava a religião judaica. Como que nós sabemos disso? Porque em vários momentos o Evangelho de Marcos tem que explicar costumes judaicos para o seu leitor. Um exemplo disso foi o Evangelho do primeiro domingo deste mês de setembro, no qual Marcos tem que explicar que os fariseus tinham todo um jeito de lavar as mãos, lavar os copos, lavar os pratos, tomar banho quando chegassem da praça, explicar uma série de costumes. Ora, se o leitor ou ouvinte já tivesse conhecimento disso, era um judeu, sabia disso. Mas como não eram, então Marcos, em vários momentos, tem que explicar costumes judaicos. Onde que o Evangelho foi escrito? Os estudiosos mais antigos sempre colocam o Evangelho como tendo origem em Roma, ou seja, na igreja de Roma, né? Hoje, na atualidade, vários outros estudiosos vão colocar esse Evangelho na Galileia ou na Palestina, ou seja, porque nós sabemos que ali na Galileia era conhecida como Galileia dos pagãos. O povo de Judá, do sul de Israel, marginalizava o povo do norte por considerarem que eram impuros, por não viverem direito à fé judaica, tudo mais, e também pela Galileia ali ter contatos com várias nações pagãs ali ao seu entorno. Então, o fato é que o Evangelho foi escrito para um público que não era judeu, o Evangelho foi escrito num contexto de guerra e quer responder àquela questão: quem é Jesus? Aí Marcos vai nos ensinar. Jesus é o Messias servo sofredor, o Messias que dá a sua vida pelos pequenos, pelos pobres, pelos impuros, pelos pecadores, os considerados pecadores de sua época, e que consuma sua vida entregando sua vida na cruz pelo bem da humanidade. Então, que você, nesse mês de setembro, você possa aprofundar o Evangelho de Marcos, tendo essas chaves de leitura de boa compreensão, procurando enxergar quem é Jesus para que você possa se tornar discípulo dele. O grande convite de Jesus no Evangelho de Marcos é: vem, segue-me. Se você quer me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Dê a sua vida como eu dei pelos demais. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e bom estudo do Evangelho de Marcos.